Adultização infantil é cultura brasileira. Esse assunto ainda não acabou, não. Não é um problema só nosso, mas é um problema bem nosso. A gente vê isso na TV, a gente vê isso na música, às vezes a gente escolhe fechar o olho, mas o negócio é sério. A gente vai fazer uma análise cultural juntos, eu sei que alguma coisa de útil tu vai conseguir tirar disso junto comigo. Esse assunto não tá mais no hype e isso é um problema, porque esse assunto virou febre e ficou superficial. E agora que um cara grande conseguiu desenterrar essa discussão, isso não deve sair da nossa atenção. Porque é com a nossa atenção que isso pode melhorar, não é com lei. Porque a gente sabe que se todo mundo estivesse respeitando a lei, esse tipo de problema nem existiria. E também esse assunto recebeu atenção agora porque tem umas outras vontades políticas concomitantemente. O governo não consegue nem controlar a corrupção dentro da própria sede, tu imagina se vai ter boa vontade e estrutura para cuidar disso. Se tu achar útil esse tipo de conversa, se tu gostar da conversa que a gente vai ter, é sério, não deixa de comentar aí embaixo, de dar uma curtida, de compartilhar, porque esse é um assunto relevante e também porque eu tô começando no YouTube, aí tu já dá aquela incentivada, na moralzinha mesmo. Esse não é um assunto novo, o Felca absolutamente não foi o primeiro a falar disso, nós encontramos muitas pessoas, é só dar uma pesquisadinha no YouTube, mas ele certamente foi a pessoa com mais relevância que jogou esse assunto pro público. Geralmente a gente encontra com outro nome, porque existe a adultização infantil e existe o que é mais comumente tratado por erotização infantil, que é o que a gente mais encontra. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, se nós pesquisamos por adultização infantil, nós vemos de cara o Felca, o caso Ítalo, e enfim, tá? Coisas mais recentes aqui. Erotização infantil foi o principal tópico das acusações. A gente vê vários vídeos um pouco mais antigos, porque o termo da adultização ficou em alta, né? 5 anos, entenda a relação do consumismo com a erotização infantil, opinião erotização infantil, o perigo real da adultização e erotização infantil. Quanto tempo isso aqui? 6 anos, veja bem. 6 anos, 7 anos, ou seja, as pessoas têm falado disso. E não me entenda mal, fico extremamente feliz do Felca ter conseguido fazer essa bolha estourar. Muitas pessoas têm já lutado, inclusive, no âmbito político em relação a isso. E vale lembrar das denúncias em relação à exploração sexual na Ilha de Marajó. E graças a Deus, pelo que eu soube, tem muitas igrejas, inclusive, envolvidas no combate a esse tráfico de pessoas, essa exploração sexual. Mas ainda é um problema e, por isso mesmo, é outro assunto que não foi bom ter saído de foco também. A adultização infantil tem mais a ver com o que a gente viu daqueles dois rapazinhos conversando lá no podcast, com aquele papo de a escola me impede de empreender. Um exemplo. E tem a questão dos pregadores mirins, dos pastores mirins, dos missionários mirins, dos profetas, apóstolos, sei lá mais o que mirins. E isso não é um problema só no sentido sociológico, é um problema também teológico envolvido nisso. E a erotização tem mais a ver com as acusações do caso do Ítalo, por exemplo. Tem uma questão mais sexual envolvida. O Felca acabou falando das duas coisas, as duas coisas são um problema, mas a atenção mesmo foi dada para aquela questão que a gente chama de erotização infantil, que é mais do que a gente vai falar na prática hoje também. Essa questão da erotização é que é interesse de uma grande comunidade criminosa e que está diretamente envolvida com a pornografia também. Mas o mais importante, que tu tem que prestar atenção, que nós temos que prestar atenção, é que o verdadeiro e maior perigo não está lá num acampamento que expõe as crianças sexualmente, mas no celular que tá na mão do teu irmãozinho, da tua irmãzinha, do teu filho, da tua filha, do teu primo. Ou no PC, que seja, até em comunidades de games a gente vê isso. Além de outras fontes, mas o problema costuma começar aí. Isso não tem só a ver com um grupo com intenções criminosas, mas com toda a nossa cultura e como ela se construiu. É um problema muito antigo, é histórico, não tá só relacionado com as tecnologias e nem só com o Brasil, mas é um problema muito atual e muito nosso. A gente vê isso, sim, na cultura do funk, goste tu de funk ou não, a gente vê isso na televisão desde os anos 80, pelo menos, e como eu disse, até mesmo no mundo que eu curto muito, que é o mundo gamer. Já ouviu falar de Roblox? Pois é. Eu não tô dizendo que o jogo em si, sei lá, seja construído com essa intenção, espero que não, mas a questão das comunidades do Roblox ficou bem famosa, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar dessa questão cultural toda, mas antes eu acho importante a gente entender ou saber diagnosticar quando esse problema da adultização e da erotização infantil está presente numa criança, ou é presente numa criança. Pode não ser um problema grave às vezes, mas são coisas que não deveriam estar fazendo parte da realidade da criança ainda. Mas, como eu disse, é um problema cultural, então ele é um problema que ocorre em larga escala. A gente começa até a achar normal as crianças em algum nível
estarem apresentando esses sintomas, por assim dizer. Quando nós percebemos comportamentos que deveriam ser de adultos, em crianças isso está acontecendo, como uma preocupação excessiva com a aparência, com o próprio corpo, com consumo, com questão de sexualidade. A questão do consumo pode até ter a ver com aquilo que foi falado entre aqueles rapazes no TikTok, né? A pessoa está só pensando em mundo profissional, em vez de estar passando pelo período que ela deve passar naquele momento. E a erotização é esse interesse, essa exposição sexual, tá? Vai desde o menininho sarrando no TikTok, da menininha rebolando com uma conotação sexual, que é muito comum ao funk também. Eu não tô jogando o funk em geral no lixo, mas vocês vão entender que há problemas que estão relacionados com a cultura do funk também, assim como com outros ritmos musicais. Mas vai além dessa questão que é diretamente tão sexualizada, e a gente pode ver isso inclusive naqueles concursos de beleza muito comuns nos Estados Unidos, que ficaram famosos com o filme da Pequena Miss Sunshine aqui no Brasil. Acho que vocês sabem do que eu tô falando, né? Eu vou contextualizar vocês aqui. Esse aqui é um daqueles programas do Discovery aqui, como a gente tá vendo. Eu já vi alguns trechos disso aqui em algum lugar. Nem sei o nome do... É disso aqui que eu tô falando, tá? Se isso aqui não é adultização, o que será? Olha pro juiz, Pitucha! E a gente sabe que tem um mercado de doentes pra isso aqui também. Vai, Pitucha! Minha mãe me tira atenção quando eu tô no palco. Eu sempre ouço ela falar: vai lá, Pitucha! Uma engraçadinha. Arrasa, Pitucha! Vai lá, Pitucha! Hello! Eu tô tentando. A criança já tem todo um apelo, ela já tem todo um comportamento aí, como vocês podem ver, que seria comum a uma adulta tentando seduzir um homem, gente. Eu sei que é uma replicação e talvez na cabeça dela não passe tudo isso, mas na prática é o que acontece. E esse aqui, no caso, é o Pequena Miss Sunshine que eu citei. Now please put your hands together once again. Olhando assim, é óbvio que tem um mercado doente por trás disso também. Pra mim é óbvio, pelo menos. É meio desconfortável, se for pensar bem, né? Sei lá. A gente esquece, mas a adultização infantil não tá só na menininha rebolando no TikTok. Nela está agressivamente, tá? Mas tá nessas coisas também. E esse tipo de atitude de atribuir questões adultas a uma criança muito cedo tá no nosso cotidiano, não é só nesses concursos, não. Isso tá aí, por exemplo, nos pais que incentivam que a criança tenha namoradinho, namoradinha. Cara, não é a idade pra isso. As coisas precisam de um tempo. A sexualidade é uma coisa muito crua na infância. Ela se desenvolve de uma maneira mais gradativa e desvios no meio desse percurso podem causar grandes problemas, grandes traumas e grandes transtornos. Deixa a sexualidade para a hora da sexualidade. E essa hora não é a infância. Se vocês forem lembrar, as crianças já foram exploradas de maneira muito ruim ao longo da história, muito antes desse nosso período contemporâneo. É só lembrar daqueles casamentos de homens mais velhos com meninas mais novas, que eram comuns inclusive na Idade Média, mas não só nela, assim como não só na cultura europeia, absolutamente. Também essa coisa de entender a criança como uma coisa separada, diferente do adulto, foi uma coisa estruturada, se eu não me engano, mais lá pelo século XVI, tem uma relação forte com a reforma protestante, também com as reformas luteranas especificamente. Se eu lembro bem. Mas não é porque essa construção é mais recente que ela é menos sólida. Entender que a criança tem uma estrutura diferente, intelectual, física, não tem as mesmas funções de um adulto, é óbvio, na verdade. A criança não tem a capacidade de diferenciar bem realidade de imaginação, e aí vai o exemplo do super-herói lá que o Felca citou, a criança achar que é o super-homem e pular de uma altura que não pode. E ela também tem menos estratégias de sobrevivência, ela não tem as capacidades de um adulto para se defender, e não só fisicamente, mas também emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente, né? Ela não tem capacidades cognitivas suficientes ainda para evitar ser manipulada, para evitar influências que vão prejudicar a vida dela. E é por isso que essas crianças precisam de adultos para tomar decisões por elas. Elas não estão aptas para tomar as próprias decisões, elas não têm essa capacidade. Ela precisa de adultos responsáveis que a limitem, que a afirmem quando necessário, um adulto que saiba dizer não,
que saiba dizer sim, que saiba dizer quando. Um adulto que saiba dizer que o que a criança acha que quer não é o que ela realmente quer, além de não ser o que ela precisa. Ou nós cuidamos das nossas crianças, ou alguém vai querer fazer isso e com intenções diferentes das nossas. Esse não é papel do Estado, não é papel do governo, isso é papel da família. E quando eu falo família, eu falo de núcleo familiar, que pode ser composto de pai e mãe, mas pode ser composto de um avô e de uma avó, de um tio, de um pai e de uma mãe adotantes. É o pequeno núcleo que está perto, que está próximo, que consegue dar atenção. Instituições não conseguem dar atenção, é o mesmo motivo pelo qual o papel da escola não é educar a criança, é ensinar. Educar é papel de quem está perto dela na vida. E por serem educadas pela cultura, muitas crianças acabam erotizadas, sexualizadas muito antes do tempo. E muito antes de atingir qualquer fagulha de maturidade sexual. E vocês podem perguntar para psicólogos, tá? Maturidade sexual não é só capacidade reprodutiva num ser humano, é um conjunto de várias coisas. São questões físicas, biológicas, sim, hormonais, mas também são questões cognitivas, neurológicas, são questões emocionais que precisam se desenvolver. Acima de tudo, uma criança não entende os riscos da vida sexual, não entende. Isso vai para além de gravidez e DSTs, mas de traumas e questões neurológicas, emocionais que podem acontecer com uma vida sexual iniciada antes do tempo. E da maneira errada. É só ser lógico, né? Não tem nem o lóbulo frontal desenvolvido ainda, pô. Não processa riscos e consequências como um adulto. Não tá pronto pra essa vida. Criança não tem natureza independente como um adulto. Criança tem natureza dependente. E isso só aumenta os riscos nesse sentido. Por isso esse papo de não, mas a criança também quer, ela se sente bem, ela tem namoradinha, eles se gostam. Isso não parte só da criança, isso é sugestão. A criança precisa de adultos cuidando dela que tenham o senso crítico que ela não tem. Mas uma cultura que desprotege as crianças é de interesse desse público que o Felca denunciou. E é um público que tá no TikTok, onde a criança também vai tá no Instagram, tá no Roblox, mas também tá na praça, onde a criança vai brincar. E é um público que quer especialmente que as crianças permaneçam deseducadas no ambiente familiar delas. E a cultura vai dando suas tintas para incentivar esse tipo de coisa. Eu acho que não tem problema a gente lembrar da TV do que ela era desde os anos 80 aí. Isso aqui, gente, é anos 90, não é 80, mas quem viveu os anos 90 talvez vai lembrar disso. Olhando hoje é meio medonho, né? This is my new sandal, love shoe. You are going to fall deeply in love with it. Yes, yes, yes. I love you, baby. I love you. No, yes, no, I love you. Vocês entenderam, pelo amor de Deus, cara. Dá vontade de rir e de se desesperar ao mesmo tempo. Eu encontrei esse canal agora e ele já fez o garimpo que eu queria fazer, então facilitou a minha vida. E a História Sem Fim o nome, tá? Eu não conheço o contexto do canal, mas como eu estou usando o vídeo dele, fica a dica aí pra vocês darem uma olhadinha também. E ele tem o Aku Aku do Crash aqui na parede. Gostei. Você lembra como eram as apresentadoras infantis? Essa aqui me quebrou. Então, apresentadoras infantis. Aí, velho, era a versão morena da Xuxa. Mara no seu auge. Fique presinho, Greg. Agora não fica de jeito nenhum. Eles adoram o Paulinho também. Eles adoram o Paulinho. Isso aqui eu nunca vi, mas até o ângulo da câmera, pelo amor de Deus. Aqui nós vemos uma do tempo do Chacrinha já, que era um programa com público infantil bem grande também. Além disso, tem toda a questão das Paquitas, né, que eram dançarinas de um programa infantil e tinham roupas que mostravam bastante coisa. E esse era comum de programas de auditório também, Faustão, etc. Eu lembro outras coisas dos anos 90 também, galera. Era um outro mundo. A gente ia na papelaria e tinham canetas, lápis pra vender, que se tu movia o lápis, aparecia, tipo, por fotos de mulheres seminuas. Eu não lembro se pelada tinha, mas seminua tinha. Nossa, e quem lembra? Eu não sei se era Plock, mas no chiclete vinham figurinhas da tiazinha, da feiticeira, mulheres seminuas no chiclete. E nós tínhamos também a música, que não é uma característica só da atualidade. Nós tínhamos, por exemplo, El Chan, que era icônico, e as crianças dançavam nas escolas, e o pessoal botava pra ouvir nas escolas, e no dia a dia. E tínhamos, inclusive, concursos de loirinhas e moreninhas do Chan, não sei se era assim que se chamava, mas era tipo concurso de loira do Chan, morena do Chan, mas crianças. Rebolando ali, em TV aberta. Aqui nós temos um domingo legal, corriqueiro, passava domingo à tarde, todas as crianças assistiam também, né, horário nobre. E de passar o programa inteiro, um programa comum de domingo, a gente consegue encontrar várias coisas.
Ó, no frame, entendeu? Ó, só isso. Várias galeras com pouco tecido. E a famosa banheira do Gugu, onde mulheres seminuas lutavam por um sabão, às vezes entre elas ou com um cara. É isso aí. E a galera ficava torcendo pra cair alguma peça. Eu não tô acusando crime aqui, mas tem um ponto que deve ficar claro. O Brasil é uma cultura sexualizada há bastante tempo. E não tem muito cuidado com o público infantil, e o Brasil é famoso no mundo por isso. A gente já virou piada nos Simpsons por causa disso, inclusive. Aqui é o episódio em que eles vieram pro Brasil. Tuki, 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 tuki. Bart liga a TV, programa infantil. Se vê isso. Programa infantil favorito de los niños brasileños. Em espanhol, tá? Em espanhol. Contrário. A imagem do Brasil. A imagem do Brasil. Hoje, a TV aberta já não é mais tão assim. Só que os pais dão celulares e tablets nas mãos dos filhos com internet, e a internet é um mundo sem fim. E pra quem acha que é difícil, que a criança tem que ser muito intencional pra achar conteúdo pornográfico, não é nada difícil. Nada difícil. Já abriu alguma vez o TikTok com o algoritmo zerado, sem ter a tua conta logada lá pra ver o que o algoritmo joga na tua mão? Eu acabei de abrir uma conta zerada no TikTok. Eu vou tentar mostrar pra vocês o que acontece. Eu abri com um e-mail que eu não tinha utilizando, eu não tenho nada curtido, nada trabalhado no algoritmo. Ele abriu aqui, ó. Pode ter sido, enfim, não é um conteúdo sexual, mas, enfim, vamos ver o que acontece. Vamos ver quanto tempo leva pra chegar alguma coisa mais duvidosa. Eu não tô falando de pornografia, eu tô falando de coisas que sensualizam. Olha só. Ok, isso pra despertar a curiosidade de uma criança já é suficiente, tá? Não tenho dúvida disso. Olha isso. Mano... Vocês entenderam o que eu tô falando, gente? Eu acho que foi o terceiro, quarto vídeo aqui. Jesus amado. Eu acredito que se a pessoa para um pouquinho nos vídeos e fica com eles na tela, o algoritmo recebe isso também. Foi o que a gente fez agora, que a gente tá mostrando. Foi muito mais rápido do que eu tava esperando. Muito mais rápido. A MC Pipoquinha falou bosta aí com o vídeo do Felca também. Mas era de se esperar. A gente sabe que o mundo do funk tá com a mão enfiada nessa sujeira até o cotovelo, e eu não tô brincando. Lembrando, eu não tô falando de todo o funk do mundo. Essa cultura do funk sexualizado, explícito, que apela pro absurdo e que põe a novinha como uma figura sexual central nas letras. Mas a novinha tá se referindo só a maior de 18 anos, sim. E é sério, a maioria das crianças no Brasil hoje ouve funk e tem acesso a esse tipo de funk também no ambiente de igreja. Acho que no ambiente de igreja menos, porque existe um controle mais rigoroso dos pais em relação a isso. Mas é geral, tá? Crianças ouvem funk e ouvem funk baixaria, assim. O mundo do funk se tornou extremamente sexualizado por questões culturais e até de tendências musicais ao longo dos anos, sim, mas é de interesse de muitas pessoas que ele permaneça sendo, porque ele é música popular, e a música influencia a cultura. Para não dizer que não falei dos games, ficou famosa a questão do Roblox, por exemplo, onde se criaram várias comunidades onde as crianças simulam relações sexuais no jogo em troca de dinheiro do game mesmo, por exemplo. Fora os contatos que são feitos de adultos com as crianças nessas comunidades aí. E eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas o Peter fez um vídeo muito bom, eu vou deixar na descrição aqui. Essa questão do Roblox é proporcionalmente muito pior do que a questão do TikTok que a gente comentou, só que ela acontece em menor escala, mas ela acontece de uma forma ainda pior. E não é só no Roblox também. Mas a maldade tá nos olhos de quem vê, eu vou te dar na tua cara, meu. A gente tem que proteger a criança, não é de quem tem a cabeça boa, é de todo o resto aí que tem maldade nos olhos, justamente. E é claro que o governo sempre soube de tudo isso e tá mais preocupado agora em defender narrativa. E acho que uma questão que endossaria isso, e essa é minha opinião, é a forma como o governo expõe a questão da sexualidade nas escolas. Durante a edição eu vou lembrando de mais algumas coisinhas, mas tivemos inclusive materiais muito polêmicos publicados e aprovados pelo MEC. De um livro, por exemplo, que traz a figura paterna de uma forma bem problemática, como uma proposta de casamento em relação à criança, coisas que não são necessárias, podem deixar a criança confusa, é bem estranho, faz alusão a questões bem problemáticas aí que vocês estão entendendo, e é para primeiro a terceiro ano. O Programa Nacional do Livro Didático diz que é para uso das turmas de primeiro a terceiro ano, ou seja,
de 6 a 8 anos. Eu lembro que eu e meus colegas aprendemos em sala de aula, quando eu tinha em torno de 10 anos de idade, no ensino fundamental, se for nos anos 90, como se usava uma camisinha com a professora demonstrando com uma e um cabo de vassoura. Não se tratou da sexualidade como uma questão séria, que exige responsabilidade, que pode causar dor e sofrimento, uma questão que pode causar problemas. Era uma questão natural e se a gente fizesse, a gente deveria evitar gravidez e DSTs, que a gente nem entendia direito o que era, e para isso deveria usar camisinha. Não falta alguma coisa na hora de passar esse discurso para uma criança? Ah, mas as crianças estão tendo atividades sexuais de qualquer forma, então vamos ensinar prevenção de DSTs e gravidez. Mas, gente, não tá faltando nada para vocês? Não tá faltando avisar umas coisas aí? As crianças não são conscientizadas do quanto isso é uma coisa séria, do quão traumático isso pode ser antes da hora, do quantos desvios isso pode causar. A preocupação é só, vai fazer tudo bem, mas aí DST, gravidez e questões de gênero. Mas, meu Deus! A sexualidade é banalizada e eu acho que isso é de interesse de uma galera escusa aí, mas poderosa, como eu falei, e de falar me dá nojo. A criança, em vez de receber a contenção da sexualização precoce, ela recebe um direcionamento ideológico. Isso é tão medonho, grotesco, sem noção. Muita coisa precisa mudar nessa nossa cultura porque a sexualidade está sendo ensinada de uma forma adultizadora e erotizadora para a criança. Esse não é um problema só nosso, como brasileiros, mas é um problema bem nosso. E agora então falar um pouco sobre o que fazer se tu tem aí teu irmão, tua irmã, teu filho, teu neto, tua neta, tua filha. Eu preciso primeiro ter cuidado com o que a gente está incentivando. Uma coisa é a menina pegar a maquiagem da mãe e se maquiar, por exemplo. Ela vê a mãe como alguém que ela quer ser um dia, isso é legal, eu acho que isso é saudável. A outra é que é uma festinha que hipervaloriza esse tipo de comportamento. O problema é imprimir de uma forma muito intensa essa tendência, de forma que a criança comece a pensar que precisa estar maquiada para agradar os adultos. Aí a gente já está encontrando um problema, entende? Outra coisa é óbvio, é o cuidado com as telas, e disso muita gente tem falado. Snap, TikTok e tudo mais. É sério, criança não precisa de tela. Às vezes as pessoas têm a tendência de dar telas para as crianças para terceirizar a atenção que as crianças precisam receber. E assim, nem todo mundo tem uma rotina que torna isso extremamente possível e viável, mas é muito melhor a criança receber logo a atenção que ela precisa. Às vezes falta até esse contato com os outros pais que moram na rua para organizar, para pôr essas crianças para brincar mesmo. Agora, podendo dar atenção é melhor. Terceirizar a atenção que a criança precisa dando tela é ruim. E aí depois tu viciou a criança e tu quer tirar a tela dela e tu não consegue porque ela virou um monstrinho viciado em tela. E a culpa é dos pais, na verdade. E isso não é desculpa para desistir e deixar a coisa acontecendo. Agora tem que remediar. Remediar é mais difícil. Mas se a única alternativa é consertar agora, te esforça em consertar. Apoio psicológico, por exemplo. Nem todo mundo pode pagar um psicólogo, mas a gente consegue ouvir vários psicólogos, inclusive na internet hoje. E manter a criança ativa é uma das coisas que a gente aprende. Dá trabalho? Dá. Mas às vezes não precisa dar tanto, é só criar uma estratégia boa aí. Sugerir e dar possibilidade de atividades que não envolvam tela, inclusive ajuda a desenvolver foco, desenvolver atenção, desenvolver raciocínio. Ah, mas a criança vai preferir o tablet, ela não vai querer. Bom, é para isso que ela tem pais irresponsáveis, né? Que é justamente para ela não fazer só o que ela quer o tempo todo. Ela precisa de gente que ajude ela a querer as coisas certas. É só o ambiente familiar que consegue fazer isso. É óbvio que isso não contempla todas as crianças, mas tentemos adaptar dentro das possibilidades, tá? É óbvio que eu tô sendo generalista, assim. Não tem problema nenhum com isso. Até atividades de empreendedorismo são legais. Ajudar em tarefas domésticas, aprender a fazer alguma coisa, isso não é adultização, isso é educação. Tá ensinando elas pra vida. É que nem aquela coisa do podcast, quando a criança começa a querer abrir mão de escola e viver coisas de adulto e fazer disso o foco e o centro da vida dela, a gente tá com um problema. Mas de forma equilibrada não. É a diferença da menina querer passar a maquiagem da mãe que eu falei antes e de ela se tornar uma pequena Miss Sunshine. E achar que tem que andar maquiada para agradar adulto. Aprender tarefas domésticas, aprender a fazer alguma coisa na cozinha com o acompanhamento da mãe, ir consertar um móvel junto com o pai, tratar os bichos, ajudar a lavar o carro. Aí são pequenas tarefas que não são adultizadoras, porque não se tornam o foco da vida da criança, mas ela vai aprendendo que a vida exige tarefas, que é bom saber fazê-las desde cedo, que é bom ir aprendendo, que é bom ir recebendo uma educação útil e não só mantendo a cabeça ativa com entretenimento, porque a criança quando não está com a cabeça ativa fica ansiosa, então ela tem que aprender a fazer coisas para não chegar nessa situação de não saber nada e ter a tela como último recurso. Único recurso, às vezes, para manter o cérebro ativo.
Porque quando a gente não quer cuidar da educação das nossas crianças, muita gente vai estar interessada em fazer isso no nosso lugar e às vezes com intenções que não são como as nossas. A ideia aqui é trazer assuntos mais leves, mas são coisas úteis que eu achei que eram importantes de ser conversadas. A gente vai falar de fé cristã, porque eu sou cristão, de cultura, de meme, de coisas triviais, e se tu gosta desse tipo de conversa, continua com a gente para acompanhar o que vai acontecer com o canal aí. Seja um dos primeiros, porque a gente tá começando agora, né? Mas não são só crianças que estão sendo influenciadas por uma cultura doente, uma geração inteira aparentemente está sofrendo com isso, e esse tema a gente trabalha aqui nesse vídeo, que foi o nosso primeiro vídeo do canal, que trabalha as polêmicas do Charlie Kirk. Dá pra pegar bastante coisa ali também. Tá bom por hoje, Deus abençoe vocês, gente. Valeu!